It's time! Olá, seja bem-vindo ao It's Time Cast. Eu me chamo Andrei e a minha convidada de hoje, ela é advogada, ela é treinadora de líderes e também ela é entusiasta pelo voluntariado, por fazer o bem sem esperar nada em troca. A minha convidada de hoje é Isabela Scalsavara Pereira. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Andrei. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de ser a primeira convidada do It's Time Cast. Seja bem-vinda, aproveite bastante, vamos fazer um bate-papo bem legal, bem descontraído, para conhecermos um pouco mais sobre você, sobre a Isabela, de todas essas funções que eu falei. Então, para a gente iniciar, me conte quem é a Isabela, o que a Isabela cursou, o que ela faz da vida, fale um pouquinho sobre você. Então, eu me chamo Isabela Scalsavara Pereira, tenho 23 anos, para quem não sabe, eu sou namorada do Andrei, sou advogada, servidora pública, empresária e entusiasta da boa política. Ótimo! Então, Andrei, eu sou graduada em Direito pela UNOESC, curso pós-graduação em Direito Previdenciário. Nas manhãs, atuo como advogada previdenciarista, na parte de Direito Civil também. Na parte da tarde, eu sou servidora pública, trabalho no município de Campos Novos, especificamente na Secretaria da Fazenda e Administração. E à noite, eu sou empresária, junto com o Andrei. Sou treinadora de líderes, temos uma região de venda de treinamentos de alta performance. E nos meus tempos livres, eu sempre busco auxiliar as pessoas, dialogar sobre conhecimento e sobre coisas, né, que façam com que a gente cresça. Penso que sou entusiasta da política hoje, porque eu gosto da política, eu estou inserida na política já há alguns anos. E eu gosto disso porque eu durante muitos anos, estive à frente de órgãos, né, de entidades de serviço na comunidade. E vejo que ali eu vi muitas fragilidades. E penso que a gente pode fazer o nosso melhor, podemos mudar a comunidade em que estamos inseridos, desde que nós desejemos fazer isso. E é por isso que hoje eu busco sempre fazer o meu trabalho enquanto servidora pública da melhor maneira possível para auxiliar a comunidade. Perfeito, Isabela. E você, desde que eu te conheci, você está envolvida em ajudar a comunidade, ajudar o próximo, sem esperar nada em troca. Você falou que isso reflete hoje na tua vida, na questão política, que você gosta da boa política, você gosta de estar à frente, ajudando a resolver situações para a melhora de uma comunidade no geral. Mas a pergunta é, todo esse voluntariado, esse amor por fazer o bem pelo próximo, para ajudar as pessoas, veio da onde? Surgiu da onde? Surgiu da minha criação. Então, os meus pais foram, né, membros de clube de serviço. Eu cresci dentro de clube de serviço e ver aquelas pessoas unidas por um bem comum, que trabalhavam o dia inteiro, iam à noite se encontrar e trabalhavam no fim de semana para mudar, para fazer bingo, para ajudar as entidades, a comunidade campanovense, me mostrou que um bom ser humano, e para mim isso é essencial, uma boa pessoa, ela primeiro tem que fazer o bem, estender a mão para o próximo que está à sua volta. E é isso que eu busco. A gente está no mundo de passagem. Sim. E eu quero ter uma bela passagem, quero ter um legado, quero que as pessoas ouçam e falem de mim. E isso eu conseguirei deixar um legado se eu mudar a vida das pessoas. Ótimo, parabéns por isso. E para o pessoal entender um pouquinho mais de você, conta aí pra gente por quais projetos sociais, por quais clubes de serviço você já fez parte. Conte um pouquinho sobre isso pra gente. Então, eu iniciei, os meus pais faziam parte de um Lions aqui no município. Eu entrei e fiz parte, né? Fui membro e sou hoje membro de maioridade IPEST, Honorável Rainha do Betel Ketzer de Campos Novos. Explica pra gente o que é Betel. Então, o Betel, ela é uma organização dentro da maçonaria para meninas que tem como fundamento trabalhar oratória, amor pela pátria, respeito aos pais. Então, é nortear, dar um norte para as meninas. E eu fui Honorável Rainha, que é o mais alto cargo que você alcança dentro dessa organização. Eu fui presidente do Léo Clube Campos Novos, que hoje não está mais ativo, mas eu participei dele por alguns anos. Eu desenvolvi junto com você o Sebrabem.
E posso falar com certeza que eu continuo participando, fazendo ações, mas tem coisas que nem todo mundo precisa saber, que as pessoas não precisam conhecer. Perfeito. Basta que eu saiba, que o meu coração sinta. Então, em todos os momentos em que eu me sinto à vontade, que o meu coração sente que ele tem que estar perto de alguém, eu estou. E é isso, por isso que eu estou há algum tempo envolvida no voluntariado. Ótimo, parabéns. Isabela, conte pra gente também uma coisa, tanto do Betel, quanto do Léo, quanto do Sebrabem. Conte pra gente assim, um projeto que você ajudou a realizar, ou desenvolveu, que assim te marcou, que você viu, poxa vida, isso aqui fez uma diferença na minha vida e também das pessoas às quais você ajudou. O projeto que mudou a minha vida aprender e mudar a vida são vários, porque toda coisa que você faz, você muda e impacta na vida de alguém. Uhum. Mas até hoje eu tenho 2 e um em cada instituição que eu participei. Uhum. A gente fez uma ação com o Léo Clube, você lembra? Que foi entregar rosa nas ruas para as pessoas. E isso me fez perceber como as pessoas não esperam boas atitudes das outras. Uhum. Porque inesperadamente as pessoas eram paradas e recebiam uma rosa, sem esperar nada em troca. E a surpresa que aquilo gerava me emocionava, porque ninguém espera o bem. Uhum. E o bem tem que ser tão tradicional no nosso dia a dia. E a segunda, que impactou a minha vida posteriormente ao projeto, foi o Lar Docelar, que foi desenvolvido pelo Betel Cats 07 na época. Nós ganhamos um concurso entre Betéis e a gente desenvolveu o Lar Docelar, que foi a reforma. Na época, 2 casas lares nós tínhamos no município. E eu já tenho uma familiaridade, participava muito dentro da Casa Lar. E aí, com essa reforma, com tudo que aconteceu ali, me impactou porque aquelas crianças estavam ganhando tão pouco. E impactava de uma forma tão gigante. E nós éramos todas meninas novas, com uma vida de conforto, de muita qualidade. Era impactante você ver que, às vezes, uma boneca velha transformava o dia de uma criança. E eu sei que a história tua com o Lar das Crianças aqui em Campos Novos é algo bem importante para você. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas você, voltando ali na história ali daquela campanha do Léo Clube que a gente fez das rosas, e isso a gente fez quando? 2017. E hoje mesmo eu conversando com uma pessoa e a gente falando o quanto as pessoas depois da pandemia estão carentes de boas atitudes. Só que não é só depois da pandemia. Lá atrás, as pessoas já estavam carentes com isso. Quem sabe, Andrei, hoje as pessoas prestam mais atenção. Quem sabe hoje elas sentem mais. Elas olham para o outro com outros olhos. Pode ser que a pandemia trouxe isso. Uhum. Mas a ausência de carinho, de empatia, há muitos anos ela está presente no dia a dia das pessoas. E quem sabe vamos se lançar um próprio desafio. Vamos fazer uma campanha. Olha... Vamos fazer uma campanha das rosas por aí, trazer o resultado para o pessoal. Perfeito. A gente sabe muito bem dos treinamentos que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa de data e hora. Quando que você vai começar, ou vamos começar a escrever esse projeto e realizar uma campanha das rosas, ou então alguma outra campanha com esse mesmo sentido, mas de levar um pouquinho de carinho, de afeto para as pessoas? Lançou o desafio, agora aguente. Ótima sua observação, sempre amortecendo isso. A gente ensina muito no treinamento, nossos alunos sabem. Penso que para o segundo final de semana de julho, para que não fique nada muito longo, que não se postergue com o tempo. Perfeito. Eu não tenho agora o calendário, mas no segundo sábado do mês de julho de 2023. Ótimo, pessoal. Então tá aí o desafio lançado. E vamos trazer os resultados aqui para vocês. Vamos fazer um vídeo, vamos fazer um negócio aí para mostrar para todo mundo como é. E quem quiser fazer parte também, ajudar nesse projeto aí, tá todo mundo convidados para fazer parte disso. E assim, Isabela, eu sei que aquela campanha das rosas mexeu com você, foi um recomeço dentro do clube de serviço e foi algo que realmente impactou a vida das pessoas. E acredito que, como a gente falava dentro do nosso Sebrabem, que foi um seminário brasileiro do bem de palestras, a gente falava que quando a gente acende uma vela, a luz passa primeiro por nós mesmos.
Quero saber agora de você. Quando você chegava e entregava para aquelas pessoas aleatórias na rua uma rosa, dava um abraço, dava um sorriso. A pessoa ouvia que ela se sentia bem. Mas e a Isabela? Como que se sentia? A alegria da pessoa, porque eu valorizo muito os olhos, né? Quando a gente conversa com alguém olhando no olho, que a gente fala a verdade, o olho é a única coisa que não mente. E quando você entregava a rosa para a pessoa e olhava no olho dela, que aquele sorriso se deslumbrava, e muitas pessoas nunca tinham recebido uma rosa. E você entregar a rosa para um homem também dava uma rosa. Geralmente são mulheres. Sim. E daí a gente falava, agora que o senhor já se alegrou, leva a rosa para sua esposa, alegra o dia dela também. É uma sensação única, e é aí que eu digo que é trazer um legado. É marcar a vida de alguém. E essas atitudes marcam. E não precisa de muito, né? Não. São coisas simples que, se a gente começar a aplicar no nosso dia a dia, a gente consegue fazer não só a diferença na vida dos outros, mas principalmente para nós mesmos, porque isso alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Com certeza, Andrei. E outra coisa, a gente fala em rosa, porque na época foi utilizado uma rosa, mas é uma flor. É algo que não é financeiro. A questão não é financeira. O que se dá a alguém é o sorriso, é o olho no olho e é o tempo dedicado para aquilo. Então, às vezes, eu não vou ter dinheiro para comprar uma rosa para mudar o dia de alguém, mas eu vou ter dinheiro para comprar um copo de leite. Eu vou ter dinheiro para comprar um bombom. Ou simplesmente encontrar alguém na rua e dar um bom dia, falar sobre coisas boas, um sorriso no rosto, perguntar como que tá. Dá o teu tempo para as pessoas. Exatamente. Então, é sair do estigma de que para fazer o bem eu preciso de dinheiro. Não. Você precisa de boa vontade e de vontade. Perfeito. A partir daí, tudo dá certo. Ótimo. E agora indo para a parte lá do lar, que foi um projeto também grandioso que você realizou com todo o Betel, que envolveu muitas pessoas, que mexeu com a comunidade e ajudou principalmente a vida daquelas crianças que estavam lá. E eu, conhecendo você já há um bom tempo, eu sei de algumas situações que dentro do lar te marcaram bastante. E eu sei que teu olho enche de lágrimas. Eu não vou falar sobre isso. Mas é algo que realmente eu sei que mexe com você e te faz bem lembrar dessa situação. Quero que você conte em poucas palavras, então, como que foi a experiência de você transformar tão grandemente, impactar tão grandemente na vida de algumas pessoas. Algumas coisas não precisam ser faladas. A gente guarda no coração, quem sabe, quem não sabe não precisa saber. Mas então, já que o Andrei quer tocar nesse assunto... Pode ser em poucas palavras, só para contextualizar um pouquinho. Como você muda a vida de alguém? Como você sabe que você mudou a vida de alguém? Como você sabe que você impactou a vida de alguém? Quando ela decide trocar o nome para ter o teu. Eu sei que isso é algo que enche o teu olhinho de lágrimas, eu me emociono de falar também, porque acompanhei toda a história. E realmente, não é só a pessoa mudar o nome, mas quando você recebe um gesto desse, você realmente percebe que o que você fez por aquela pessoa sem esperar nada em troca, fez a diferença. E é isso, às vezes, Andrei, que me traz para a vida que eu tenho hoje. Muitas pessoas me indagam por que você está envolvida na política. Eu consegui mudar a vida de uma pessoa. Às vezes, se você estiver envolvida em outras coisas, eu vou poder mudar a vida de tantas outras pessoas. Seja com um boa tarde, seja com um sorriso, seja com um atendimento diferenciado, seja com uma ideia, com um projeto, com algo que eu desenvolva, que eu apresente para a comunidade. Tá aí. A questão é de que quando você atinge um coração verdadeiramente, nada mais te pesa para atingir os outros. Ótimo, ótimo. E você fala bastante que você é entusiasta por fazer o bem, entusiasta pela política, e a pergunta é: planos para a política existem? Pois é. Várias pessoas andaram me perguntando sobre isso. Mas eu não gosto de palcos, eu não gosto de aplausos, eu gosto de fazer o bem quieta. Eu acho que você muda a vida das pessoas assim, é como eu penso. E é o que eu busco fazer. Então, não,
Eu adoro a política, sou entusiasta, amo de paixão. As pessoas me pedem porque não sei, eu sinto no meu coração. Sinto no meu coração que eu gosto da política, eu gosto de estar envolvida, eu gosto de mobilizar pessoas, eu gosto de apresentar projetos, eu gosto de debater ideias, quem me conhece sabe. Mas eu não tenho planos para a vida pública. Hoje não. Hoje eu tenho pouca idade, uma carreira profissional, um início de uma vida. Hoje, né, podemos ser claros, no dia 14 de junho de 2023, eu, Isabela, não tenho pretensão política, mas eu não posso falar sobre a Isabela daqui a um ano, daqui 10 anos. Hoje a minha resposta é sem pretensões, e sim buscar fazer o bem, sem olhar a quem, dando o meu melhor aonde quer que eu esteja, porque é esse o meu legado. Se algum dia alguém ouvir falar em Isabela Scalçavaro Pereira, vai falar aquela moça que trabalhava bastante, que dava o seu melhor e que fazia diferença na vida das pessoas. Perfeito. E falando em fazer a diferença na vida das pessoas, você também é instrutora de um treinamento de alta performance, de liderança, oratória, relações humanas e desenvolvimento emocional. Querendo ou não, com o que você fala para as pessoas dentro do treinamento, você também impacta na vida delas e ajuda a transformar a vida delas, melhorar resultados pessoais, profissionais, enfim, várias situações. Comenta aí pra gente um pouco sobre essa experiência de ser instrutora, de impactar a vida das pessoas através do teu conhecimento. É engraçado falar sobre isso, porque eu nunca falei sobre isso. Poucas as pessoas, acho que os meus pais e minhas irmãs sabem, e o Andrei, que eu sou instrutora, e quem participa do processo de preparação. O resto das pessoas que convivem comigo nunca me ouviram falar sobre isso. Porque eu sou reservada. Pode ser que não pareça, mas a minha vida ela fica bem guardadinha dentro de mim. E eu sempre falo para todo mundo nas formaturas, e quem participou do treinamento, participou de formatura comigo já ouviu. É uma caixinha de ferramentas, é uma mudança que é uma escolha das pessoas. Você ir para frente de uma sala, sendo uma jovem de 23 anos, que passou por um processo de formação, que tem um mentor, que eu quero falar e agradecer. Vamos deixar para daqui a pouco, que tem uma pergunta específica sobre isso. Então, quando você tem uma pessoa em quem você se espelha, eu tenho pouca idade, não tenho muitas vivências, tive uma vida fácil graças ao trabalho dos meus pais. Você vai para frente de uma turma e às vezes tem pessoas de 50, 60, 40, muitos têm idade para serem meus pais são novos, e eu tenho que compartilhar, e eu tenho que agregar na vida daquelas pessoas, e eu tenho que receber o que eles estão falando. Isso me fez mudar, me fez amadurecer, me fez ver que a minha pouca idade pouco importa, porque quando eu estou lá na frente parece que eu me transformo numa mulher de 50 anos, com muita vivência, com muitas histórias e com muita coisa para compartilhar. E isso surge da força de vontade, do desejo e dessa minha ideia de missão, que é a ideia de transformar a vida das pessoas. Então, ela vem de um clube de serviço, ela vem de um trabalho na política, sim, e ela, consequentemente, vem num treinamento de alta performance que faz as pessoas virarem a chave. Pode ver que, se você comparar a minha história com a minha missão, ela está tudo muito engatilhado. Porque quando você tem um objetivo, você sabe onde você quer ir. Perfeito. E você, Isabela, como instrutora de um treinamento de alta performance, para você, o que é mais gratificante chegar no final de uma formatura e ver o brilho nos olhos das pessoas? O que te motiva a continuar fazendo o que você faz? É pensar que eu posso fazer as pessoas viverem melhor. Eu posso, quem sabe, fazer alguém falar que ama, reatar um casamento, um filho abraçar um pai abraçar um filho. E com poucas palavras eu posso fazer um filho que nunca se declarou para o pai se declarar e fazer o pai chorar igual uma criança. Sabe por quê? Porque é o que eu quero. Quero que daqui 30 anos esse pai e esse filho sentem conversar e eles lembrem desse momento. E eles vão lembrar de mim, ou de você, ou de qualquer instrutor da Nobre Treinamentos. Ótimo, parabéns por isso. E realmente
cada formatura da Nobre Treinamentos, cada processo do treinamento, enfim, conseguimos impactar a vida das pessoas e realmente fazer com que alguma coisinha aqui dentro mexa e ela consiga se desenvolver como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como enfim o que for, e assim colher melhores resultados. Isabela, eu sei que na tua trajetória para você ser instrutora da Nobre Treinamentos, foi um processinho aí de alguns anos, passaram vários mentores por você, para você se espelhar, para você aprender, se dedicar, sempre fazer mais que o combinado e entregar todo o teu potencial dentro de um treinamento. Tem algum instrutor em específico, algum mentor que você teve, que você até já deu meio que um spoiler ali antes, que você vê assim que marcou a tua vida e o porquê? Quem marcou a minha vida se chama, e eu não tenho dúvidas em falar, é quem me conhece, meus pais, o Andrei, né, sabe? É Norberto Valentini, um médico veterinário que percebeu que precisava de pessoas para mexer com bichos, que só o bicho não dava. E ele me ensinou que a vida é cíclica, ele me ensinou que as surpresas acontecem, ele me ensinou que para você ser um bom líder, as pessoas têm que estar ao seu lado, não à frente e nem atrás. Foi com Norberto Valentini que eu evolui como pessoa e que eu aprendi que a minha missão tinha que estar atrelada à que eu fazia todos os dias. Porque eu precisava levantar todos os dias e agradecer a Deus pelo que eu estava indo fazer. Porque foi o que Ele fez e foi o que Ele me ensinou a fazer. E realmente, seu Norberto era uma pessoa fora da curva. Infelizmente, ele não está mais aqui com a gente presente, mas em cada treinamento que a gente faz, a gente sente ele junto. E em muitos momentos, quando eu conversava com ele, ele falava do carinho, da pupila dele, que era você. E ele falava com uma alegria imensa e dizia que você seria e já era uma grande instrutora. E com certeza você se tornou isso. E da onde ele está, ele vê você lá na frente das salas ministrando, ele deve se encher de orgulho. Às vezes dá uma sapateada lá em cima, lá, mas ele tem muito orgulho e sabia do potencial que você tinha. E quem conheceu Norberto Valentini, quem teve a grata oportunidade de conhecer esse ser humano fora do normal, vai entender do que eu estou falando. Vai entender do porquê a minha vida mudou, o de que provavelmente a sua vida também mudou graças a ele. Exato. E quando você tem um mentor, mesmo o seu Norberto não estando mais aqui, em muitas das coisas que eu faço, eu me espelho, eu lembro dele. Toda vez que eu vou para frente do treinamento, eu penso nele. Para mim, ele sempre está me acompanhando. E na minha vida pessoal também. Porque o seu Norberto, ele amava treinar as pessoas e foi o que ele fez e o que ele me mostrou. E foi graças ao seu Norberto que eu tomei algumas atitudes na minha vida que me conduziram para o que eu tenho hoje. Uhum. Foi de momentos em que eu não estava bem, lugares que eu não estava confortável, e foi pelo que ele me ensinou que eu bati no peito, que eu honrei o que eu queria, que eu honrei as minhas vontades, e que hoje eu acordo todos os dias muito grata a Deus pela oportunidade de ir para o meu escritório, à tarde de ser servidora pública, sim, e com muito trabalho, e de à noite transformar a vida das pessoas. Ótimo. Isa, você contou já pra gente sobre teu voluntariado, que você gosta de ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Dentro dos treinamentos você ajuda a transformar a vida das pessoas, a dar uma qualidade melhor pessoal, profissional, para cada um dos participantes que estão ali dentro do treinamento. E agora indo pro teu terceiro ramo, para a advocacia. Você pensa que toda essa tua bagagem que você vem trazendo, tanto do voluntariado quanto dos treinamentos, isso te ajuda a ser uma profissional melhor na área do direito? A minha missão é ser a melhor em tudo que eu faço. Aprendi isso com a minha mãe, tenho que honrá-la. Sempre ser a número 1, segundo ela. Então, hoje, com toda certeza, eu estou disposta, estou pronta e preparada
para fazer o melhor para quem vir me procurar. Todos os dias, da minha melhor maneira, no horário que a pessoa precisa, eu estou atendendo ela. Então, eu vejo que para você se dar bem, para você ser próspero no que você está fazendo, te basta querer ser o melhor, dar o teu melhor, que o universo vai conspirar a teu favor, e é o que eu faço. Eu dou o meu melhor todos os dias e com certeza o universo vai me devolver isso. Com toda certeza. E você está na área do direito, você está com o seu escritório montado, eu sei da tua alegria, da tua felicidade que você tem de ir lá e atender e ajudar as pessoas, mas o porquê que a Isabela escolheu a área do direito para seguir como uma profissão? Olha só, por causa da minha tia, Fernanda Scalçavara. Ela é advogada e a chefe dela à época, hoje minha colega Zelida Riva, ia viajar e elas precisavam de alguém para ficar na recepção do escritório, porque na época era audiência presencial e alguém tinha que ficar ali caso chegasse alguém, atender o telefone. E daí, no meu aniversário de 14 anos, no domingo era meu aniversário, na segunda eu comecei a trabalhar no escritório. Com 14 anos de idade. 14 anos. Eu fiz aniversário, eu lembro que elas foram lá e na segunda ia ser meu primeiro dia de trabalho. E daí eu fui para o escritório, fui conhecendo, eu pegava a carga de processo no fórum, fazia serviço de podia estudar ali na frente, fazer meus temas, eu ia no FISC, bem tranquilo. E ali eu fui vendo o que era o direito, o que era advogar, o que era aquela coisa toda que elas faziam. Exatamente. Ia compartilhando experiências, atendendo pessoas, que é uma coisa que muita gente odeia. E eu gosto do atendimento ao público, trabalhei durante algum tempo com atendimento ao público e gosto disso. E o que me veio? Eu fui para casa e disse, eu quero ser advogada. Primeiro, quando eu era... Isso já naqueles dias, quando você estava trabalhando lá, logo que começou. Eu me identifiquei, eu disse, eu vou fazer direito. Porque eu queria ser... Quando eu era criança, eu queria ser jornalista. Eu queria levar informação para as pessoas. Achava bonita a Fátima Bernardes na televisão. E daí lembro que a minha mãe explicou que para chegar para ser uma Fátima Bernardes era difícil. Era uma jornada grande. Né? Que a carreira de jornalista era uma carreira muito difícil. Eu sempre gostei disso, de levar informação, de estar perto das pessoas. E aí, quando eu fui trabalhar no escritório, eu me identifiquei. E daí eu disse, eu vou fazer direito. E desde quando eu entrei na faculdade, trabalhei depois sempre ligado no ramo. E eu adoro o que eu faço. Assim, eu posso dizer que eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Ótimo. E a gente sabe que o direito tem várias áreas, várias vertentes, que quando a pessoa se forma lá, depois de fazer a prova da OAB e tal, ela pode... escolher ou abranger todas as áreas, mas escolher alguma área específica para seguir. Qual foi a área ou as áreas que você escolheu para você seguir em frente? Então, hoje eu faço pós em Direito Previdenciário, trabalho com toda a parte de Direito Civil, Direito Tributário. Hoje eu foco nessas áreas, né? Estou estudando muito a questão de planejamento sucessório entre membros da mesma família, mas é área civil, tributária e previdenciária. E eu sei um assunto que está bem alta e você está vendo já alguma coisa sobre isso, está indo atrás disso, que é a tal das holdings. E é uma área que tem bastante campo. Como que você vê essa área aí do direito? Então, Andrei, sim, eu faço um curso em holding, tenho um mentor, estou me especializando na área, né, para fazer a divulgação do trabalho, que você tem que saber o que você está fazendo. Perfeito. É uma área que faz você pensar em toda a parte de planejamento sucessório da tua família. É voltada para evitar o inventário no pós-morte. Todo aquele desgaste que os herdeiros têm que ter quando perdem o pai ou a mãe, a holding ela vem para evitar isso. Fica assegurado. Isso, acaba sendo uma blindagem patrimonial. Então, eu estou estudando, sim, e me especializando nessa área para, nos próximos dias, fazer uma divulgação. Ótimo, parabéns por isso. Isa, a gente ouve, assim, muita gente falar, eu, inclusive, já falei isso, que advogado tem aos montes. Você tropica num, você cai em outro.
para as pessoas que estão assistindo e que pensam em seguir uma carreira do direito, você vê que isso é realmente verdade, que tem muito advogado que não tem mais mercado para isso? Ou tem mercado, tem bastante, mas tem mercado? Fale um pouco sobre isso com a gente. Eu penso que são pontos de vista. Então, sim, tem pessoas que acreditam que a área do direito ela já está, né, no seu limite. Eu vejo que cada vez que tem mais profissionais se formando, cada vez eu tenho mais busca, mais áreas. O direito tem inúmeras áreas. Às vezes você tem muito advogado trabalhista numa cidade, mas você tem pouco criminal. Você tem muito advogado civil, mas você não tem nenhum tributário. Então, o direito ele te traz vários ramos. E, com certeza, quando você é um bom profissional, você presta um bom trabalho, sempre vai ter trabalho para você. E assim, você na tua carreira de advogada, já com o teu escritório, já na época da faculdade, que eu sei que você também atendia algumas pessoas lá para estágio, para tudo mais que a faculdade solicitava. Uma coisa para mim entender, eu imagino que as pessoas buscam advogado quando é para resolver algum problema, alguma situação, e essas situações são boas, são ruins, enfim, dependendo da situação. Você, como profissional do direito, você absorve muitas vezes essa energia, o sentimento que a outra pessoa está ali naquele momento, e se sim, como que você faz para você lidar com isso, para você ser racional ao invés de ser emocional para conseguir ajudar as pessoas? Vejo, Andrei, que isso é uma questão de pele emocional que você desenvolve num treinamento de alta performance. Quando você passou por um processo de formação de 2 anos, de altos e baixos, que você chora muito e que você tem muita raiva, quando você também tem um processo de vida. Eu trabalho desde os meus 14 anos, eu tenho 23. Eu tenho 10 anos de mercado de trabalho. Algumas coisas não te impactam mais. Quando você vive dentro de uma casa-lar. Quando você vai em casa de pessoas que não têm o que comer. Quando você vê que uma boneca muda a vida de alguém, não, algumas coisas não me impactam, não me pesam a energia. E eu, hoje, me considero uma mulher madura, e isso faz com que eu tenha opiniões sobre coisas. E teve um fato que uma moça mais nova que eu na época, né? Ela estava dando o filho dela para adoção para a cunhada, porque ela já tinha filhos e estava grávida de mais filhos. E eu xinguei ela. Isso estava na faculdade. Eu falei para ela, filho não foi feito para você dar para os outros. Se você está tendo filho, a responsabilidade é tua. Cria. Então, hoje, para mim, para impactar a minha energia, eu tenho que chegar num ambiente muito pesado. Eu tenho, sim, formas de me proteger, que são as minhas pedrinhas aqui, que até estão no meu bolso, que acompanham para manter a minha energia sempre bem. Mas só teve um lugar até hoje, e que eu não vou nesse lugar, que impacta a minha energia de maneira totalmente negativa. Mas, de resto, eu consigo trabalhar e lidar e não absorver. Até porque no treinamento, se fosse de absorção de energia, eu absorveria muita energia das pessoas. E eu consigo participar de momentos muito pesados, ouvir, drenar aquilo dentro de mim e eliminar. Eu não fico com a energia de ninguém mais. Já fiquei. Ótimo. E assim, as pessoas que te buscam, elas querem solucionar um problema, uma situação, perfeito? Certo. E assim, você pensa que o único caminho para solucionar o problema das pessoas é judicializando aquela situação? Ou você vê com olhos que, claro, precisa do apoio do advogado, mas antes de judicializar, pode ser feito alguma outra situação, tentar reverter de alguma outra forma para evitar desgaste, enfim? Vamos para a frase de todo advogado? Depende. Depende do caso, depende do problema, depende da situação. Eu não posso te falar hoje. Depende. Ótimo, ótimo. Isa, até anotei aqui uma coisa que vi em algumas pessoas falando, vi algumas situações e eu quero saber a sua opinião sobre isso. O direito, o advogado, ele trabalha para defender as pessoas ou ele trabalha para defender o direito das pessoas? E faço essa pergunta pela seguinte situação.
Meu ponto de vista, não tenho nada a ver com advocacia nem nada, mas eu, Andrei, não sei se eu me sentiria bem em ajudar uma pessoa que chegou para me pedir ajuda, sendo que ela cometeu alguma infração, alguma coisa que vai contra Os teus princípios. os princípios, as índoles e tudo mais, mas de alguma forma tem alguma situação no direito que está ali disponível para ajudar aquela pessoa. Então, a pergunta que eu faço, o direito é para ajudar as pessoas ou o direito é para defender o direito das pessoas? Assim, Andrei, depende. Então, o que acontece? Você precisa garantir o direito das pessoas em todos os momentos. Seja ela um criminoso ou não, eu preciso garantir que ele tem os seus direitos assegurados, os direitos básicos. Então, sim, o direito ele é feito para garantir o direito das pessoas. Não é, então, somente para defender as pessoas, mas é o direito das pessoas. Sim, o direito serve para garantir o meu direito de ir e vir. Perfeito. O meu direito de livre-arbítrio, o meu direito de falar o que eu quero, desde que não interfira no próximo. Então, o direito ele é feito para garantir os meus direitos. Então, eu vou defender uma pessoa garantindo que ela tem os seus direitos assegurados. Porque, geralmente, um processo ele vai porque alguém infringiu o direito de alguém. Perfeito. E mesmo quem infringiu tem direitos para serem garantidos. Perfeito. E numa situação dessa, onde você vai defender os direitos das pessoas, mas a situação não vai com os seus princípios, como que lida numa situação dessa? Então, tudo depende da área profissional que Tudo você vai depende. atuar. E eu não atuo no crime. Eu penso que a área que mais iria infringir os meus valores, ir contra aquilo que eu acredito. Então, não é minha área de atuação. Não passo por essa experiência, então não posso emitir uma opinião. Perfeito. É algo que eu hoje não me permiti. Hoje, se alguém me procurar, não, eu não atuo no crime. Já trabalhei dentro da delegacia, mas não tenho interesse em atuar nessa área hoje. Isa, mais uma situação. Eu não entendo como que é a profissão do direito, mas a pessoa que chega lá, você pode escolher não atender uma pessoa? Sim. Se eu sou procurada por alguém de maneira particular, eu vou atender ela se eu tiver disponibilidade, se eu entender da área dela, se eu puder, senão não. Ótimo. Mesmo que se eu seja nomeada em um processo pela advocacia dativa, eu também vou escolher se eu tenho capacidade, conhecimento, tempo para fazer aquilo ou não. É um direito teu também aceitar ou não. Exatamente. Ótimo. Tudo depende. Isa, para a gente ir finalizando a nossa conversa, nosso bate-papo, para aquelas pessoas que querem saber mais sobre voluntariado, querem saber mais sobre liderança, querem saber mais sobre a tua área do direito, como que elas fazem para entrar em contato com você, em qual a região que você atua, compartilhe um pouco aí, quais são também daqueles projetos que a gente falou ali sobre voluntariado antes. Como que as pessoas fazem se elas querem participar, ajudar nessas situações? Penso que você me colocou numa saia justa. Porque assim, eu tenho um projeto na gaveta há algum bom tempo, que é transformar o Sebrabem em um grupo de pessoas com interesses comuns para transformar a vida das pessoas. Você já falou no Sebrabem, eu também já comentei alguma coisa antes, mas para aqueles que não conhecem o que é o Sebrabem, explica para todo mundo o que foi o Sebrabem lá em 2019. O Sebrabem surgiu da vontade de fazer o bem, de mudar a vida das pessoas. A gente reuniu diversos palestrantes e propôs um ciclo de palestras de 7 dias, de maneira online. Depois daquele período, o Sebrabem hoje ele está morto, arquivado, só tem uma página no Instagram que a gente nem atualiza. Mas dos nossos corações ele continua vivo. Só que eu tenho um projeto dele escrito na gaveta, que é transformar ele em um grupo de pessoas. Esse sempre foi meu objetivo. Grupo de pessoas que desenvolvem ações para outras pessoas com objetivos comuns. Então, um grupo de jovens, um grupo de amigos. Só que eu não tirei ele do papel.
Porque acaba que a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, ela vai te exigindo um tempo. Então, eu estava fazendo faculdade, em processo de formação de instrutora, trabalhando o dia inteiro, fora as outras coisas que eu sempre arrumo para fazer. Eu não tinha tempo e não dediquei tempo, e eu tenho que admitir isso, para desenvolver esse projeto de Sebrabem. Se temos pessoas que estão nos ouvindo, que têm interesse em participar desse projeto que está guardado na gaveta, elas podem me procurar pelo Instagram ou pelo Facebook, Isabela Scalçavara Pereira. E lá no meu Insta, no meu Face, me manda uma mensagem. Quem sabe você é o pontapé que falta no meu entusiasmo para tirar esse projeto do papel, para fazer um grupo de pessoas que queira fazer o bem. E a minha ideia é, você não precisa ser de Campos Novos, porque eu quero criar isso de maneira, como sempre, né? Eu sempre sonho grande. E é criar isso de maneira grande, que possamos propor ações, você conhece, propor ações em várias cidades ao mesmo tempo. Então, no segundo final de semana de julho, eu vou fazer em Campos Novos a ação da flor para mudar o dia da pessoa. Eu vou fazer. Se eu tenho alguém em Fraiburgo, alguém em Joaçaba, alguém em Curitibanos, alguém em Curitiba, essa pessoa pode fazer a mesma coisa nessa cidade, para que a gente una, crie o material e divulgue o nosso trabalho. Para que sim, receba doações, desenvolva projetos. Ótimo. Porque fazer o bem é o que a gente leva dessa vida, né? É o que eu penso, é o que eu acredito. A gente ensina muito no treinamento e fala sobre isso. Sobre a questão do nome, que é a primeira coisa que você ganha e a única que você deixa, né? Porque a única coisa que fica na tua lápide é teu nome. E é por isso que eu cultivo o meu e que eu tento mudar a vida das pessoas. Que um dia alguém vai ouvir meu nome ou vai ler na lápide do cemitério o meu nome e vai lembrar. Ah, essa era a moça das flores. Ou essa era a moça que me dava a cesta básica. Ótimo. É esse o meu objetivo. Perfeito. Isa, muito obrigado por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gente conversar aqui. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso It's Timecast. Fico bem honrado e alegre em ter você aqui, conhecendo você como pessoa, como minha namorada, como a pessoa que está sempre ao meu lado. Sei de todos os teus sonhos, teus planos, sei do teu potencial para ajudar as pessoas. E é motivo de muito orgulho para todos à sua volta, tudo isso que você faz pelo próximo sem esperar nada em troca. Então, para a gente ir finalizando nosso podcast de hoje, quero que você deixe um recado aí para as pessoas, fale um pouquinho, enfim, o espaço todo seu ainda mais. Nossa, que honra! Eu disse para o Andrei que eu queria que fosse surpresa as perguntas, para que a gente tivesse uma conversa verdadeira. Quem sabe eu toquei em alguns assuntos que ele nem imaginava que eu fosse falar. Inclusive, e as perguntas também. Inclusive sobre política, que é um assunto que ele não gosta e a gente pouco conversa. Mas o que eu quero deixar de mensagem, e quero deixar para você também, é que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, que as coisas na gaveta pegam um pó, ficam velhas, perdem a graça. Quando a gente toca naquilo que a gente gosta, que a gente ama, que a gente faz de paixão, a gente tem que impulsionar aquilo com toda a nossa força. E a única coisa que fica, é a única coisa que vai fazer você lembrar de alguém algum dia. E eu quero te parabenizar pelo podcast, por ter tirado esse sonho da gaveta, batido a poeira, sacudido. É uma honra, sim, ter sido a primeira convidada, compartilhar e, sim, estar do seu lado, lhe apoiando nessa nova fase, nesse novo projeto. Se apoia os meus, eu apoio os seus. E para você que nos acompanhou, me procurem, me sigam nas redes sociais, vamos compartilhar sobre a vida. Eu sou uma entusiasta da boa literatura e eu gosto muito de uma passagem de um livro do Augusto Cury, onde um jovem... um jovem fazia medicina e ele encontrou um corpo para ser dessecado e ele queria saber quem era aquela pessoa, que ninguém sabia quem era aquela pessoa. E sabe por que eu gosto dessa passagem? Porque ele valorizou uma pessoa que era conhecida como indigente. E é isso que eu lhe peço. Quantas vezes você cumprimenta quem passa do teu lado, o teu colega de trabalho? Quantas vezes você cumprimenta um malabarista do sinal? É sobre atitudes, é sobre decisões.
É sobre querer ser alguém e mudar a vida de alguém. E é isso que eu faço todos os dias. Eu busco todos os dias mudar a vida de alguém da melhor maneira possível. E, consequentemente, eu transformo a minha. Isa, com certeza suas palavras emocionam a todos que estão vendo e me emocionam também. E que bela mensagem que você deixou, de realmente tirar aquele projeto da gaveta e colocar em prática. Afinal, o que move tudo à nossa volta é termos atitude para querer fazer alguma coisa diferente para colher melhores resultados. Einstein já falava, né? A maior insanidade do ser humano é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isa, muito obrigado pela tua presença aqui, motivo muito de orgulho para mim. Agradeço a tua atenção, agradeço você que nos acompanhou aí e fique ligado que nos próximos dias vai ter mais um episódio do It's Time Cast. Um abraço, até mais!